Fala pessoal, começando aqui hoje mais um Clique Entrevista e o meu convidado de hoje é o vereador Elin Naim, quem desde já eu agradeço pela presença aqui. Tudo bem, Elin? Um prazer estar aqui batendo papo com o pessoal e principalmente você. Começando da parte que você sempre faz no seu podcast, filho de quem, pai de quem? Tá me imitando? É. Não, eu sou com muito orgulho filho do Nelson Naim, ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Campos, filho da Nélia Almeida Gomes, uma mulher guerreira, fundadora da PAI em Campos, um legado que Ela fundou? a minha mãe e meu pai fundaram a PAI há exatos 27 anos atrás, numa casa ali na Carmen Carneiro, alugada, cantando bingo e fazendo rifa, com um grupo de amigos há 27 anos atrás. Foram fundadores da PAI. Então é um legado que todo ano a gente vai lá, recebe uma homenagem lá, e é muito bacana porque as mães, hoje a PAI já há 12 anos, salvo engano, é presidido por mães da instituição. Então minha mãe, meu pai, minha tia tiveram um grande legado no início da PAI e depois, obviamente, a PAI, graças a Deus, toca por si só. Que isso que é o grande bacana. Não depender de nada mais. A PAI depende apenas da força de vontade das mães que lá estão e, obviamente, do poder público de continuar ajudando um projeto que é tão bacana que é a PAI. A sua mãe faleceu lá tem quanto tempo? Minha mãe vai fazer 5 anos agora, dia 30 de agosto. Minha mãe faleceu, infelizmente, com câncer de pulmão há 5 anos atrás. Vai fazer 5 anos agora, dia 30 de agosto. E aí, depois da morte dela, que foi criado o Instituto Nélia, isso você acha que era um sentimento dela, que você seguisse esse caminho dela mais nessa parte social, ou foi algo que vocês viram a necessidade durante o tratamento dela? Não. Na verdade, minha mãe, ela sempre teve um envolvimento muito político ligado ao meu pai, mas não política partidária, sim política social. Minha mãe, como falou, a gente fundou a PAI, né? Eles fundaram a PAI antes mesmo do meu pai ser candidato a absolutamente nada na época. E ela sempre teve um desejo de poder ajudar nessa questão oncológica do município. Ela teve um câncer de mama há 20 e poucos anos atrás, ou seja, muito tempo. Se curou desse câncer e sempre ficou voltada a tentar ajudar a melhoria oncológica no município de Campos, que infelizmente é muito fraca, né? A oncologia infantil não existe, é inexistente, mas a oncologia por si só, eu acho que Campos está muito defasado. Então, logo depois do falecimento dela, teve o ano de eleição, a gente não quis fazer nada exatamente para esse pessoal não achar que a gente estava fazendo com intuito eleitoral. No meu primeiro ano de vereador, já eleito, já no mandato, no dia do aniversário dela, a gente fez o Instituto Nélia Almeida Gomes de Oliveira. Porque meu pai faz aniversário 29 de agosto, minha mãe faleceu dia 30 de agosto, dia 31 de agosto o enterro da minha mãe, dia 1º de setembro o aniversário dela. Então ela faleceu entre o aniversário do meu pai e o aniversário dela, e a gente quis criar o Instituto exatamente no dia do aniversário dela, porque pra gente mamãe continua viva exatamente lá, fazendo o que ela sempre quis, que é estar ajudando as pessoas, e a gente tem uma paz enorme naquele lugar. O Flamboyant, Rua Pedro Marins, independente se você é ligado a grupo A, B, C, independente de classe social, o Instituto está lá para ajudar as pessoas de maneira gratuita. Mas para a gente entender, o que esse Instituto faz? Qual é a ação dele? Na verdade, para as pessoas entenderem, né, o Instituto, hoje ele tem um papel de instruir primeiramente o paciente quando ele tem ou a suspeita ou o diagnóstico do câncer. As pessoas, quando elas recebem essa notícia, primeiro elas acham, na maioria das vezes, que a morte chegou. O câncer tem muito isso, né? É uma doença com um nome muito forte. Então, o primeiro é instruir exatamente aonde esse paciente tem que ir. Procurar, muitas das vezes, um posto de saúde, que depois ele é encaminhado para o núcleo, e aí do núcleo o município decide se ele vai ser tratado no Álvaro Alvim ou no Oncobeda, que são os 2 hospitais que atendem a oncologia em Campos. Então, o primeiro é a assistência social desse paciente. Num segundo momento, o acompanhamento
psicológico desse paciente. Hoje, a maioria do tratamento ou do SUS ou até de convênios particulares de plano de saúde, o atendimento psicológico hoje dura em torno de 30 minutos, o que a gente sabe que é um absurdo, não é o suficiente para você ter o tratamento. Todos os nossos pacientes são atendidos com 1 hora de atendimento, ou seja, a gente atende não só o paciente e a família do paciente, porque muitas das vezes o seu pai tem um câncer ou sua mãe tem um câncer, mas você filho, você irmão, você acaba sendo atingido por aquela doença como um todo. Então, acompanhamento psicológico é hoje o maior instrumento que a gente utiliza hoje no Instituto. E também o acompanhamento de fisioterapia de alguns pacientes que necessitam de algum tipo de reabilitação. O Instituto ele não tem tratamento do câncer quanto a parte medicinal que a gente fala, né? Porque isso só é autorizado pelo SUS aos hospitais conveniados pelo poder público. Eu vi até um vídeo seu na rede social essa semana que gerou polêmica, o Gustavo Matheus, que era secretário de comunicação, seu primo também esteve aqui e falou disso. Foi uma polêmica ali envolvendo o apoio da prefeitura a esses pacientes. O que está acontecendo em Campos e o porquê daquele seu desabafo? Primeiramente, a gente, antes de começar a fazer vários assuntos, várias críticas ao governo em relação a essa parte oncológica, nós fizemos uma audiência pública onde esteve lá o secretário de saúde, Dr. Paulo Irano, à época, não sei nem se é hoje ainda, mas o secretário de saúde à época, Dr. Paulo Irano, todos os responsáveis por todos os hospitais que fazem a parte oncológica do município, vários médicos, ou seja, várias pessoas entendidas no assunto. E qual é um desejo que, na minha concepção, é uma falta de prioridade por parte do poder público, a volta de ter oncologia infantil em Campos, por ser um centro de referência de todo o norte e noroeste do estado. E aí a dúvida gera polêmica, e aí a polêmica sempre existe quando existe falta de prioridade, e a gente sabe que isso não é uma prioridade no governo Vladimir. A parte oncológica como um todo não é uma prioridade para o governo Vladimir. É que por mais que algumas especialidades sejam por partes responsabilidades pelo Estado, ela existe uma demanda do município. O maior exemplo disso foi que nós ficamos durante vários anos, durante vários embates na Câmara, fazendo críticas pesadas quanto à falta do atendimento de pacientes renais crônicos em Campos. Eu denunciei isso inúmeras vezes. Transporte de péssima qualidade, falta de vaga, ou seja, desumano. O atendimento sempre foi desumano por parte do poder público, ainda continuou com muita dificuldade. O prefeito fez a demanda, fez o pedido ao poder público e está sendo construído, salvo engano, acho que é na Santa Casa, uma ala para o aumento dos pacientes renais crônicos. Ou seja, o município vê a necessidade, que a gente mora dentro do município, ou seja, a gente está ali dentro do município, faz a solicitação para o Estado e o Estado atende quando é necessário e quando é prudente. Então, nunca houve por parte do município nenhum tipo de solicitação quanto ao aparelho de PET scan que o próprio município poderia comprar para as pessoas que entendem a gente em casa. O PET scan, Fabrício, é como se fosse uma tomografia onde ela diz aonde existem as metástases do câncer, ou seja, facilita não só o diagnóstico, como também dizer se você está fazendo o tratamento certo, não está fazendo o tratamento certo. É um aparelho que custa 5 milhões de reais, que Campos já era para ter mais de 2 ou 3 máquinas dessas e não tem. Porque não é prioridade para o município essa questão oncológica. E a questão da oncologia infantil, eu não pedi do dia para a noite para que voltasse a ter o tratamento de oncologia infantil em Campos. A gente pediu exatamente através de projeto na Câmara, é que começasse a se desenhar um núcleo de oncologia infantil em Campos. Ou seja, solicitar a demanda ao Estado, solicitar a demanda do governo federal e dizer, o interior do Estado, Campos, está disposto a atender as crianças com câncer na nossa região. Porque cabe a Campos o papel de protagonista.
pelo recurso que recebe, pelo poder de investimento que o Estado fez nos últimos 2 anos e meio, 3 anos em Campos. Então, a falta de prioridade do governo é que me espanta. E aí a gente sabe, e para mim é uma grande ingratidão, quando é o bonequinho bonito, é o prefeito. Quando é alguma crítica, eles jogam para debaixo do tapete e querem ficar criticando o governo do Estado, o que é uma tremenda covardia. Porque o que Cláudio fez em todo o tempo aqui, Garotinho e Rosinha junto não fizeram. Falta de prioridade no setor oncológico em Campos. Hoje você é diagnosticado com câncer, a demora para você fazer e para você iniciar seu tratamento é horrível. Muitas das vezes, para você que tem uma suspeita, até você fazer a biópsia, é outro absurdo de demora. Não se tem prioridade de verdade. Você não pode comparar uma pessoa que tem câncer e precisa fazer uma ressonância com uma pessoa que não tem câncer e que tem que fazer uma ressonância. Não, mas, Elin, você conhece o prefeito desde criança, porque vocês são primos, você conhece ele. Eu acredito que não seja uma intenção dele, não quero ajudar essas pessoas com câncer. Mas por que você acha que isso acontece? É por estarem de lados opostos, não querer dar mérito? O que você entende disso? Se eu tivesse certeza mesmo que é para não dar mérito, aí eu realmente vou dizer que eu não conheço a pessoa que eu convivi há quase que 30 anos da minha vida. Eu acho que falta de prioridade, acho, às vezes, talvez, incompetência das pessoas que estão em volta relacionadas a essa área. A compra do PET scan, Fabrício, a questão do núcleo de oncologia infantil, ele é um pouco mais complexo, mas ele precisa dar um start quanto prefeito do município. E eu não falo isso, tem 6 ofícios no gabinete dele. Foi através de emenda e foi através de indicação legislativa. Mas a maior falta de prioridade mesmo é a compra do PET scan, que é um aparelho que custa em torno de 5 milhões e meio, 6 milhões de reais, o que não é nada perante ao recurso do município e que vai dar um avanço na questão oncológica no município de maneira absurda. E isso já foi discutido, inclusive, na audiência pública. Tinha uma questão técnica, essa questão técnica foi superada e continua não tendo prioridade na compra. Então, na verdade, às vezes eu desconheço aquela pessoa que eu conhecia. Para mim, não existe mais o Vladimir. Para mim é outra pessoa que está aí que eu não conheço. Eu desconheço. A imaturidade dessa pessoa que está aí, a falta, muitas das vezes, de noção, eu não conheço essa pessoa. Eu já desconheço essa pessoa já tem algum tempo. Você teve um papel importante, um papel político ali na Câmara, que você foi um dos articuladores daquela pacificação. O que houve para pacificar e depois para romper aquele acordo? Na verdade, a pacificação ela passou primeiro porque o presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar, que é nosso líder político, tinha um entendimento que não só para o município, mas principalmente por uma questão também política para o governador Cláudio Castro, seria necessário aquele momento de pacificar as coisas, até por uma questão da cidade em si, porque Rodrigo nunca levou nada de picuinha, nunca levou nada para esse lado pequeno que infelizmente algumas figuras políticas em Campos têm. Rodrigo sempre brigou para as coisas do município, independente de estar do lado de Vladimir ou não, mas naquele momento, por uma questão também política, ele achou por bem pacificar. E eu era um soldado que estava cumprindo uma orientação que eu entendia que era melhor para o município também, diga-se de passagem, mas que tinha uma liderança do governador do estado e do deputado estadual, secretário de governo na época, que pediu essa pacificação e eu fui totalmente a favor da pacificação naquela época. E a pacificação não continuou porque, infelizmente, o prefeito ele não consegue entender que você pode ser leal. E eu acho que ele continua, isso ele aprendeu muito bem do pai. Ele não sabe separar o que é ser leal de ser submisso. Então o prefeito ele não entende o que é ser leal.
para ele tem que ser submisso. Então, se você não é submisso, você não vai seguir a cartilha. E ali, naquele momento, ele achou que todos nós seríamos submissos. Mas você se lembra de alguma coisa que teve, assim, um descontrole maior? Mas do momento da pacificação, não. Eu lembro, por exemplo, o meu rompimento com o governo, né? Que é uma coisa que eu falo de maneira muito clara, né? Eu não tive nenhum pedido de Rodrigo para sair do governo, em momento algum. Eu saio do governo quando eu sou chamado para uma reunião no gabinete da prefeitura, onde ele queria aprovar 18 projetos no início do governo, entre os projetos, o aumento do Código Tributário. E eu disse claramente para ele que eu não iria votar. Ah, não, você vai votar. Eu falei assim, eu não vou votar. Eu não vou votar porque, primeiro, não é por política, é por entender que você está fazendo errado. Você está saindo de uma pandemia, num comércio falido já há algum tempo, e você vai acabar de falir mais ainda. Então, eu não vou votar e fui forçado a votar à época e disse que não votaria e saí do governo. Sem nenhuma ingerência de Rodrigo ou de ninguém. Nem de Marquinhos, nem muito menos de Marquinhos, porque naquela época eu não tinha proximidade nenhuma com o atual presidente. Igual eu tenho hoje, né? Então, eu saí do governo exatamente por ele achar que as pessoas têm que ser submissas a ele e eu não assim concordo. E depois, já no caso da pacificação, é aquilo, né? Tem que votar projeto que a gente não concordava. E aí, eu lembro um problema sério que eu tive, eu não ganhei 100%, mas ganhei 0,5% dos 50%, foi a questão do leite, por exemplo. Quando a gente foi aprovar o projeto do leite, na pacificação, que ele queria reduzir muito pior do que foi votado, porque era de 2 anos de idade, salvo engano, e tinha questão salarial, ou seja, só para você ter uma ideia, Fabrício, para você em casa que está entendendo, uma lata de leite que custa R$400 e o cara tem que tomar 2 latas de leite, a família, R$800 e o cara ganha R$2.000, como é que você vai pagar R$800 em leite se você ganha 2.000 de salário? O cara que ganha 2.000 de salário, ele pode pagar 2 latas de R$90, mas não de 400. Ou seja, não tinha um mínimo de parâmetro. E isso foi feito porque estava tendo índice de corrupção do leite. Ou seja, pessoas que não precisavam estavam vendendo leite por causa de conseguir pegar com facilidade. E ele alegava que ele estava gastando muito com leite. Eu falei assim, então, o problema não está nas pessoas, o problema é do jeito que está sendo entregue. A falta de fiscalização. O que falta é você corrigir o seu erro. Que no caso seu, não é o seu quanto prefeito, mas o seu quanto gestor. Aí você quer punir as pessoas. Eu lembro que o vereador Fred Rangel e eu ficamos discutindo isso, e o vereador Fred tentando ajudar ainda a melhorar o projeto, que ficou longe do que eu queria, mas muito melhor do que tinha sido passado pelo poder público na época. E hoje, qual é a sua relação com o governo e com o prefeito? Tem algum diálogo, alguma coisa assim? Existe algum diálogo com algumas pessoas que eu sou muito direto e falo isso, né? Nenhum governo tem tudo de ruim e não tem tudo de bom. E no governo Vladimir tem vários casos de pessoas que eu confio no trabalho, que eu acho um trabalho sério e que eu não tenho problema nenhum de enaltecer como enalteço na Câmara. Muita gente não gosta, mas eu dou a César o que é de César. Quem, por exemplo? Doutor Arthur, para mim é uma realidade. Ele tem os defeitos dele como gestor, como ser humano, mas é um ser humano que eu vejo o doutor Arthur muito mais humanizado que muita parte da saúde. Eu vejo o doutor Arthur ser muito mais eficiente em alguns pontos na saúde do que antigos gestores, então eu não tenho problema nenhum de enaltecer algo que seja bom do governo dele. O doutor Arthur é um exemplo claro disso. Na minha opinião, é um bom gestor. Lógico, todos nós podemos melhorar, mas... E isso irrita muitas vezes ele, porque eu falo bem do cara que faz um bom trabalho e que, na verdade, não faz um trabalho melhor ainda, porque às vezes não tem condição dada por ele. E é isso que mais me entristece. A gente vê um núcleo
antes e hoje ainda, muito deficitário, mas muitas das vezes por falta de firmeza dele, de dar a estrutura adequada para que o núcleo atenda de maneira correta as pessoas e não encaixotadas num pedaço de local lá onde as pessoas têm que ficar mendigando por um atendimento de exame, de cirurgia. Fabrício, parece que a gente, muitas das vezes na Câmara, e isso é uma coisa que você me fala, a gente conversou no bastidor, realmente muitas das vezes eu me sinto enojado, porque parece que eu estou em outro planeta. A gente atende pessoas que precisam de cirurgia 6 meses a 1 ano, e a gente é obrigado a ouvir de outros colegas lá de que a saúde está ótimo. Ouvir numa entrevista que a saúde está um petáculo. Isso é uma falta de, no mínimo, falta de humanidade, falta de respeito com qualquer pessoa e com qualquer cidadão, porque existe a saúde do Instagram e existe a saúde da vida real. Então, se as pessoas estão satisfeitas com a saúde do Instagram, é uma coisa, a da vida real é outra, completamente diferente. Hoje você faz parte da base de apoio à candidatura da delegada Madeleine. O que você enxerga hoje no governo Vladimir como o principal problema que vocês tenham que acreditar em uma mudança no governo? Primeiro, o principal problema da cidade é que ela vive uma maquiagem. Como, por exemplo? É exatamente isso, Fabrício. A gente vive uma vida no Instagram e vive outra na vida real. A vida na vida real, vamos lá. A saúde melhorou. Gente, vamos ser realistas. Eu fiz parte do governo Rafael Diniz, da minha pasta de entretenimento e lazer. E todas as vezes que falam de Rafael no plenário da Câmara, eu subo e falo. Quem quiser discutir da minha pasta comigo, eu discuto a hora que quiser. Todos os 4 anos de recurso, o pior ano do governo Rosinha não dá os 4 anos do governo Rafael. O pior ano do governo Rosinha não dá os 4 anos do governo Rafael. Então, da minha pasta, eu posso falar. Agora, você comparar com algo que foi horrível, a verdade é essa, gente. O que aconteceu no governo Rafael? Falta de recurso, primeiro ponto. Segundo ponto, um cara que é um ser humano extraordinário, uma pessoa do bem, e que, infelizmente, não teve capacidade de ouvir as pessoas políticas corretas, não teve a capacidade de, muitas vezes, buscar dinheiro fora do governo federal, porque do governo estadual, diga-se de passagem, não tinha o que buscar, que é outra verdade que falta ser dita aqui. Ah, por que não foi no governo estadual pedir ajuda? Porque Pezão não tinha dinheiro para pagar as contas dele, quanto mais da qualquer prefeitura do nosso município. Então, a comparação de que melhorou é lógico. Você tem quase 2 vezes mais dinheiro do que o seu antigo gestor. Mais apoio do governo do estado e apoio do governo federal, se você não melhorar, meu amigo, você tem que pedir para sair e ir embora para casa. Mas isso não é mérito dele no poder de articulação? Eu sempre disse isso na Câmara e vou repetir. Você ser um bom pedinte, isso é um mérito de Vladimir. Eu não tiro, não. Ele é um bom pedão. É um mérito dele. Isso é um poder de articulação dele e é um mérito dele. Eu nunca escondi isso, digo de maneira clara. Agora, com o dinheiro que se tem, se tivesse mais prioridade, nós teríamos uma saúde muito melhor do que nós temos. Essa é a verdade. Com o dinheiro que se tem e com prioridade, a saúde era para estar melhor, mas muito melhor do que ela está hoje. E aí você querer se igualar com algo que foi muito ruim, é ótimo. Vai melhorar mesmo? Não tem como não melhorar. Agora, perto do que poderia ser, com a quantidade de recursos que tem, é absurdo. Então, a saúde em Campos, vou dar um exemplo, transporte público. Olha que surreal. O transporte público, para mim, é algo mais surreal que tem. E é o principal problema da gestão dele. Vamos lá. Vamos lá. Eles entraram dizendo que iam acabar com os terminais, que era uma vergonha, aí que papapá, que papapá.
demorar 3 anos e meio para chegar à conclusão que tem que ter os terminais. O problema não era o terminal. O problema era a estrutura do terminal, que era ridícula. Agora, a ideologia do trabalho de ter os terminais, Quintanilha já apresentou desde o governo passado. Se eles tivessem pego o conceito e aplicasse os bons terminais, com boa estrutura, com tratamento digno às pessoas, o transporte já teria avançado. Aí não. Ele fica 3 anos e meio, não faz nada. Agora, porque sabe que é o calcanhar de Aquiles, vai apareceu os ônibus, né? Que até hoje a gente precisa entender. Isso é um empréstimo? É um empréstimo. Então, na verdade, nós não estamos ganhando nada. Nós estamos comprando a frota toda através de um empréstimo. Isso daí também. Nós já convidamos o Vladimir para vir aqui, até para explicar isso melhor. Ali tem um detalhe também, que as empresas que vão pagar esse valor e a prefeitura fica como garantidora. Só que como que as empresas vão pagar esse valor? Vai ter aumento de passagem? Vai ter vai ter uma distribuição nova de linhas? Como que vai ser? Amigo, porque a gente sabe vamos que o lá. transporte público hoje, ele é ruim para a Vamos lá. população e para as empresas também. Você tá arrumando um fiador que vai pagar a conta, meu. Que matemática é essa? As empresas hoje reclamam que não tem fiscalização por parte do poder público, que tem lotada para Deus, para tudo quanto é lado. Além das vans, que chegaram a um comum acordo bacana, tanto as vans quanto os ônibus reclamam que a prefeitura não fiscaliza e que tem lotada. Aí você vai para a empresa fala: eu não tenho cliente direito, eu não rodo dinheiro, o município me ajuda com muito pouco, aí eu vou comprar uma frota nova. Beleza, bacana. Quem vai pagar isso? Porque se for para pagar a empresa, a passagem vai dobrar. Aí se hoje o cara já não tem condição de pagar a passagem que tá, que muitas das vezes ele tá usando a lotada, para onde vai parar? Porque a van reclama do ônibus, que reclama da van, que os dois reclamam da lotada, que por si só o taxista tá pé da vida por causa do Uber. Ou seja, se demorou 3 anos e meio para nada. A gente termina igual estava o governo passado. A única diferença, tinha os terminais de maneira precária, e aí, diga-se passagem, de maneira precária, não tinha um terminal adequado. Demora 3 anos e meio para dizer que agora tem que ter o terminal. Por que não pegou a continuidade da ideia? Porque hoje, se você tem a continuidade da ideia que já estava elaborada há 3 anos e meio atrás, o terminal já estava pronto, a gente efetivamente já estaria com transporte um pouco melhor. Aí vai, irmão, para ciclofaixa. Isso daí é terrível. Quem anda pela rua central, das ruas centrais da cidade, sabe que aquilo dali não tem planejamento, é feito de qualquer forma. Léo, ninguém é contra ciclofaixa. Ponto. Essa fase de ser o contra ou a favor, isso já foi ultrapassado. A gente entende que tem que ter. Só que foi feito, irmão, é tipo assim, você acorda em casa e de repente botaram um poste na frente da sua casa. É o que fizeram com a ciclofaixa. Só para você ter ideia, tem taxão na frente da sua garagem, o paciente não desce para a clínica, o estudante não desce para a escola e o comerciante ele não foi nem avisado. Oi, cidadão, você que é dono aí da clínica, a gente vai montar uma ciclofaixa aqui, tá? Vamos estudar aqui qual é a maneira que você vai ter para que o paciente de 70, de 80 anos de idade desça aqui, porque ele precisa descer. Ou seja, irmão, é um caos. É zero estudo, é zero parte técnica, é zero tudo. Isso é um caos. Então você tem o transporte, a saúde, na minha opinião, uma maquiagem. Na minha concepção, as melhorias que tiveram devido ao grande investimento e também, diga-se passagem, algumas pessoas que
realmente são técnicas e efetivamente são humanas que querem fazer ela melhorar, e eu citei um exemplo, poderia citar até outros. Agora, você tem uma educação, cara, é muito surreal, Fabrício. Isso é revoltante da gente falar, porque é tudo uma coisa só. Hoje, a gente tem vários programas sociais do qual vão tentar bater muito isso na gente, né? A gente que é empreendedor, a gente que quer que as pessoas tenham oportunidade na vida, vão dizer que a gente não quer programa social. Todo mundo é a favor do programa social. Todo mundo é a favor, por exemplo, do cartão. Mas é surreal ver que hoje você tem crianças na sala de aula que só vão para a sala de aula para poder não perder o cartão. Sabia disso? Tem a questão da aprovação automática também. Você tem que ter frequência escolar. Você não precisa aprender, não. Você precisa ter a frequência. Você tem a frequência, é um pré-requisito para você continuar a ter o cartão. E a aprovação é automática. Então, ou seja, você não precisa aprender, querido. Você precisa ir para a escola para poder ganhar o cartão e você passa de ano. Ó que surreal, cara. Ó que surreal. Aí você aprova um projeto na Câmara, que é o seguinte, que o poder público em 2 anos, isso foi um projeto meu aprovado na Câmara e vetado pelo prefeito. Em 2 anos, em até 2 anos, o Poder Executivo seria obrigado a dar um curso de qualificação técnica ou profissional a um membro da família. Seja você filho, seja sua mãe, seja seu pai. Aprovado na Câmara, vetado pelo prefeito. Mas teve alguma justificativa do porquê que não foi? Eu tenho mais de 17 indicações legislativas, nunca tive uma resposta. Campos não tem lei de incentivo à cultura, ao esporte e a projetos educacionais, uma das poucas cidades do estado. 3 meses de mandato. Até hoje não tive resposta. Tem 3 anos e meio. Estou dando um exemplo. PET scan, oncologia infantil. Esse, por exemplo, eu fui o autor da lei para voltar uma determinada porcentagem para o Fundecam, que é uma lei antiga que tinha que não vigora mais. Sabe como que a gente termina o ano, Fabrício? 48 milhões de reais gastos em cartão cidadão, 1.500.000 no Fundecam e 0 em qualificação. Esse é o final do ano, Vladimir. O ano, estou falando só do ano, Vladimir. Ou seja, é um governo que quer cada vez mais criar dependência. Não é interessante qualificar, não é interessante aumentar o número de emprego, não é interessante investir no pequeno empresário, no pequeno empreendedor, não é interessante. É interessante deixar as pessoas sempre escravizadas para votar no modelo de governo deles. É isso. Aí você fala, você caminhar com pessoas que tratam esse tipo de política, não tem como caminhar. Não tem. Porque é totalmente contra ao que eu sou. Eu sou o quê? Um empresário, um empreendedor, um cara que tem 20 anos de uma empresa, que dá emprego, que sabe que quanto mais imposto, pior para o município, porque quanto mais incentivo fiscal você tem, mais indústria vem para Campos, mais empresa vem para Campos. Fabrício, você não tem a idade que eu tenho, você é bem mais novo que eu. Bem mais novo. O Campos não é tão mais novo não, que você rodou muito tempo sem óleo, você vê que você tem a carinha mais forçada. Andar no centro de Campos é vergonhoso, cara. A gente vê hoje lojas que custavam 10, 12 mil reais de aluguel fechada, irmão. Fechada. Não, cenário de abandono ali. É um descaso total. E aí eu não falo desse governo, não. Eu falo de todos os que antecederam também. Eu falo muito isso porque é um absurdo, cara. É um absurdo. Você vê, por exemplo, no governo da ex-prefeita, aqueles taxões que foram colocados em boa parte do centro de Campos. Ou seja, você não tem onde estacionar em Campos, no centro de Campos, não tem onde estacionar.
Aí quando você vai pro estacionamento, você fica lá, sei lá, 1 hora, vai pagar 9, 10 reais de estacionamento. Você não tem um É estacionamento. mais caro do que no shopping. Porque no shopping você paga um determinado valor e fica lá 7, 8 horas. É um fiasco. Você não tem um estacionamento, você tem a dificuldade de chegar de ônibus, não tem a ciclovia, mas não tem o bicicletário, então Cara, é um caos, é um cara. caos que a um conta não caos, fecha no cara. final. Mas, Aline, pra gente ir pra parte final aqui, que é a parte eleitoral. Como que você lê o cenário atualmente? A última pesquisa mostra um favoritismo de Vladimir, a Carla Machado em segunda posição ali, mas a Carla retirou a candidatura, e a Madeleine, que tinha um mês que tinha sido anunciada como candidata, na terceira colocação, seguida pelo Jefferson. Você acha que como vai ficar o cenário com a saída da Carla? E você vê potencial de crescimento na Madeleine e no Jefferson para forçar um segundo turno? Primeiro, isso é mais uma leitura, são duas leituras de maneira rápida. Uma com dados do que aconteceu. Na verdade, 60 e poucos % das pessoas falaram não para Vladimir. Em 2020. Esse é o primeiro dado, porque a partir do momento que você não vota, você não concorda com aquilo que está ali. Então, eu particularmente fiz parte da eleição do segundo turno. Acho que o nosso grupo de vereadores à época ajudou muito o prefeito a se eleger naquele determinado momento. E ali também eu não vejo uma votação do ex-candidato a prefeito Caio Viana. A votação ali para mim não era dele. Ali era um voto contrário ao Vladimir, não era um voto favorável ao Caio. Só você vê na pesquisa a diferença no resultado eleitoral, a diferença do primeiro para o segundo turno. Então, ali não era um voto no Caio. Ah, não, a gente quer o Caio Viana, vamos votar no Caio Viana. Não. Mais um antigarotismo. Ali era um antigarotismo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a maquiagem em alguns lugares hoje consegue chegar de certa maneira, e isso faz com que o prefeito tenha essa vantagem eleitoral no primeiro momento. Segundo, a comparação de algo, infelizmente, que foi muito ruim para o município, que foi o governo sem recurso, que foi o governo do ex-prefeito Rafael Diniz. Isso também ajuda e colabora, porque o campista ele é muito imediatista, ele compara só com aquilo do lado, ele não compara com tudo aquilo que ele já vem vivendo. Isso é muito ruim. Então, eu acredito que um segundo turno pode acontecer com as pessoas que não são afetadas pela maquiagem. São as pessoas que realmente, e são a maioria das pessoas que realmente tem dificuldade de marcar um exame, que realmente tem dificuldade de fazer uma cirurgia, de realmente ver que as escolas do município elas continuam tendo uma estrutura muito aquém do que elas poderiam ter, de um transporte público que é um caos. Então, eu ainda acredito, eu sou um cara muito otimista de que as pessoas vão enxergar que elas podem muito mais do que elas têm. E que elas não têm que ficar fazendo uma comparação imediatista, porque é isso que elas estão fazendo na minha concepção. Então, eu acredito ainda que é possível ter um segundo turno. Eu vejo com bons olhos as candidaturas que estão apresentadas. E eu creio muito que o campista ele vai entender que ele pode muito mais do que ele está acostumado há muito tempo. Esse é o maior desafio que eu acho que todos os outros candidatos têm, é de mostrar que o campista pode muito mais do que ele tem. Mas você acredita na possibilidade de um segundo turno? Acredito. Não sei se poderia falar com quem, não sei se ainda, mas eu acredito que a delegada vai ter um segundo turno com o prefeito. Elin, te agradeço aqui pela presença, o espaço que está sempre aberto. Você já é de casa aqui. E pode mandar um recado para a população campista nessa câmera aqui, o que você quiser falar, o tempo é seu. Não, agradecer o Fabrício a oportunidade. Realmente a gente está aqui para estar informando a população, falando a verdade à população. Muitas das vezes as pessoas querem
querem fazer uma maquiagem de coisas que efetivamente não são a vida real das pessoas. Então, Papai do Céu possa estar abençoando a nossa cidade aí, que você entenda que você tem um poder nas suas mãos muito forte e que você valorize cada vez mais o seu poder. Valeu, Elin. Obrigado. Para você que nos assistiu aqui também, muito obrigado pela presença e fique ligado nas nossas redes sociais para acompanhar tudo que acontece em campo. Valeu, pessoal.